Posso não. Tchau! Tchau, Dudu! E a minha, se eu chegar com essa conversa lá em casa, a primeira coisa que ela vai falar é: vai sozinho, que eu tô vazando. Dá não pro pai, viu? Não dá não pro pai. E a gente abre essa edição com imagens, na verdade, lamentáveis de violência no futebol. Acompanhe. Pela 15ª rodada do Campeonato Turco, Ankaragucu e Rizespor empatavam por 1-1, gol visitante marcado pelo argentino Adolfo Gaich aos 51 do segundo tempo. Foi então que, irritado com os acréscimos e um pênalti não marcado à sua equipe, o presidente do Ankaragucu, Faruk Kodja, invadiu o campo e deu um soco no árbitro Umut Meler, que continuou sendo agredido no chão até receber alguma proteção de quem estava no gramado. Logo após a confusão, o Ankaragucu postou em suas redes sociais um singelo pedido de desculpas e causou uma grande revolta não só no Rizespor, mas em todos os demais participantes da Superliga. Diante da comoção pública formada em torno da vergonhosa sequência de imagens que rodou o mundo instantaneamente e chamou a atenção inclusive do presidente turco Erdogan, a Federação de Futebol do país se reuniu de maneira emergencial e determinou o adiamento de todas as competições por tempo indeterminado. O ministro dos Esportes instalou um inquérito e já há a promessa de punição exemplar ao mandatário do Ankaragucu, além da detenção para explicações logo após a partida. A polícia, Faruk Kodja, disse que no momento da agressão sentiu o cérebro enlouquecido, ficou cego e de que não se lembrava ao certo do que tinha feito realmente. O campeonato turco, ele tem, se você conversar com qualquer jogador que já atuou por ali, ele tem um certo quê de atrocidades, assim, de violência e tal. E isso aí é inadmissível, né? O árbitro internado, o sujeito aí, o técnico está preso, o campeonato está paralisado. E não é porque aconteceu na Turquia que a gente tem que chegar daqui e desconsiderar. Porque essas coisas aí, aos que têm o cérebro do tamanho de uma ervilha, isso aí inclusive incentiva, sabe? Isso contamina. Então é um perigo que as entidades não tomem providências seríssimas para evitar que isso se transforme num problema mundial. Isso é inadmissível. Se quando você conversa com algum atleta que atuou na Turquia e que viveu os grandes clássicos, é um negócio extremamente ácido, Dólar. E é lamentável de assistir isso aí. Agora, se as entidades que não ligam muito para questões de racismo, para crimes que acontecem no futebol, para invasões de gramado, etc. Se isso aí não for suficiente para algo que a entidade tome algum tipo de providência muito radical, vai continuar, Dólar. Boa tarde. Boa tarde, Everton, companheiros do estúdio, pessoal de casa. Pois é, não dá para confundir as coisas, né? A paixão do futebol, ela não pode de maneira alguma ser confundida com isso aí que a gente está vendo. Isso aí é uma violência, isso é crime, né? A punição precisa vir, porque a gente está falando de um país, inclusive, como você disse bem, né? Tem torcidas extremamente apaixonadas pelos clubes, muitas vezes espetáculos bonitos nas arquibancadas, né? O clássico Fenerbahçe, Galatasaray, por exemplo, tem sempre um clima bom de futebol, quando a gente, né, falando da disputa em campo. Mas acontece muito lá na Turquia também episódios de violência, né? Torcedores que são os famosos criminosos travestidos de torcedor, né? Que confundem as coisas mesmo e acabam fazendo coisas absurdas. E aí, pior ainda, né? Gente de dentro do clube, gente que devia dar o exemplo, fazendo uma coisa ridícula dessa, né? Insinuando, de repente, que tenha algum favorecimento, que o árbitro agiu de má fé, enfim. Se acha isso, que busque formas de provar e que o árbitro seja punido caso tenha feito algo de fato, né? Mas nada justifica invadir o campo, agredir, fazer esse tipo de coisa, porque, igual eu falei, né? O futebol ele é bonito pela paixão que envolve, pelo espetáculo que envolve, mas não pode de maneira alguma deixar essa emoção do momento, aquela raiva, frustração de um resultado negativo se transformar numa cena ridícula como essa. Lamentável mesmo.
E, Eltinho, é meio desesperador, né? Porque depois de tomar a porrada e cair, os caras ficam chutando ele no chão ali como se fosse um pacote de alguma coisa. É mais uma cena absurda, né, que o futebol propõe pra gente. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. A primeira medida já foi tomada, né? Quando a gente vê essa iniciativa de logo de cara paralisar o campeonato, você já vê que algo pode acontecer, algo pode render dali. A segunda medida que deveria já ter acontecido, já deveria ter virado notícia mundial, é o afastamento imediato desse presidente de clube que não tem a mínima condição de trabalhar com o esporte. Porque os questionamentos dele hoje passam pelo VAR também. Não é minimamente aceitável esse tipo de coisa que a gente está vendo. Isso é um dos maiores absurdos que eu já presenciei acompanhando. É um absurdo, assim, lastimável. É claro que o futebol, infelizmente, ele vai nos dando, o esporte de uma forma geral, vai nos dando uma coleção de absurdos que a gente vai vendo. Aqui no futebol brasileiro mesmo, a gente viu uma coleção de absurdos. A queda do Santos proporcionou absurdos. Sim. A invasão lá em Curitiba das torcidas organizadas de Curitiba e Cruzeiro, absurdo. Mas isso que a gente acompanhou agora, que veio do campeonato turco, também é mais um dos grandes absurdos que o futebol proporciona. É covarde, é covarde. E esse presidente que está, até o momento, à frente dessa equipe turca, ele não tem a mínima condição de trabalhar com o esporte. Zero possibilidade. Ele deveria ter um afastamento moral, ético e de correção. E tem que responder criminalmente. Criminalmente, uma agressão. O árbitro, ele tem que ir até a última instância para que esse cara seja punido. Bom, vamos tocando adiante aqui, meus amigos. Antes da gente começar a falar da bola, falar do que realmente, não que isso não interesse, né? Mas o primeiro clássico marcado, que aliás, falando em clássico, né? Nós tivemos aí um clássico com problemas gravíssimos esse ano aqui, e a gente vai falar disso daqui a pouco, mas daqui a pouco também.